Bom, boa tarde, pessoal. Vamos começar a conversar. Se for chegando mais alguém, vai entrando e vai conferindo o que a gente está conversando. A ideia da aula de hoje, então, era fazer uma aula com seletores de CSS, mas como esses seletores a gente também vai utilizando no JavaScript depois, eu vou gravar uma aula específica só para isso, para disponibilizar para vocês, e já vou começar a falar sobre JavaScript. Até porque como a gente tem pouco tempo e eu tenho bastante coisa para ver de JavaScript, eu já quis começar agora para a gente dar uma acelerada e eu vou começar a lançar mais vídeos de aulas assíncronas, tá? Porque o JavaScript ele é bem extenso, tem bastante coisa e a gente precisa avançar com isso para vocês poderem utilizar o JavaScript nos trabalhos de vocês, nas atividades de vocês e para a vida depois que vocês precisarem, tá? Então, a gente vai falar hoje, então, um pouco sobre JavaScript, então, como começar com JavaScript, então, como é que a gente começa a programar com JavaScript, qual é o que tem que fazer, que tem que criar um arquivo, tem que jogar ele, linkar ele no HTML, esse tipo de coisa. Já vamos entrar falando de variáveis, então, como é que a gente faz para declarar uma variável, quais são os tipos de variáveis que a gente tem e por aí vai. E já vou deixar uma atividade para vocês, uma atividade que vocês vão fazer bem ligeirinho, só para vocês começarem a entender como é que cria o arquivo JavaScript, como é que ele inclui ele no HTML, esse tipo de coisa, tá? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre JavaScript, tá? A primeira coisa que eu digo sempre é JavaScript não é Java, tá? Não sei se vocês já ouviram falar de Java. O Java é uma linguagem de programação, tá? Ele é uma linguagem de programação compilada e emulada, vamos botar assim, porque primeiro eu crio uma máquina virtual que vai ser capaz de processar aquele JavaScript para rodar o meu código. Então, ele é uma linguagem totalmente diferente do JavaScript que a gente vai trabalhar, tá? O JavaScript ele é uma linguagem de scripts, tá? Então, como o nome já diz, a ideia dele é ser uma linguagem de scripts. E ele está hoje sendo utilizado em milhões de páginas web. Tudo que é página que tem qualquer movimentação ou coisas que aparecem ou várias coisas, tá? Elas utilizam o JavaScript para isso. Porque o HTML ele é só o esqueleto da nossa página. O CSS é o que deixa ela bonita. Mas o que dá a interação, o movimento das páginas é o JavaScript, tá? Ele é uma linguagem de programação interpretada, então ele vai lendo linha a linha do meu código para ser executado, e ele é executado do lado do navegador, tá? As outras linguagens de programação, ele até pode ser rodado no back-end, por trás dos panos, vamos botar assim, mas quando ele é rodado por trás dos panos, ele precisa de uma ferramenta específica. Tem algumas delas, a mais conhecida de todas é o Node.js, eu vou falar dele daqui a pouquinho, tá? Mas a gente tem como rodar o JavaScript no back-end também, mas a gente, na nossa disciplina, vai tratar ele no front-end, até porque para falar tudo que o Node.js tem, a gente precisaria de um ano inteiro aí só falando de Node.js para vocês aprenderem como é que esse cara funciona e como é que a gente consegue prover sites dinâmicos utilizando Node.js, tá? Ele tem capacidade de validar formulários, detectar objetos, gerar movimento, trocar informações de campos do nosso HTML, por exemplo, mudar a forma de exibição lá com CSS. Então, ele pode fazer um monte de coisa dentro do navegador do usuário, tá? Algumas das aplicações de JavaScript, então, manipulação do DOM, tá? Mudar o HTML, então ele consegue adicionar informação, retirar informação, ele consegue mexer em toda a estrutura do HTML que a gente precisa, tá? Ele pode mexer no CSS1 também, que é o CS1, que tem a função de deixar a página bonita, tá? Então ele consegue mexer nesse CSS também, ele consegue inserir informações no CSS, ele trabalha com comunicação assíncrona, então aquelas páginas que a gente envia um formulário, por exemplo, e não faz atualização da página, não recarrega a página inteira, ela funciona como uma comunicação assíncrona, utiliza JavaScript também, é o JavaScript que pega essa informação do nosso navegador e envia lá para o back-end, tá? E mais um monte de outras coisas no front-end. Como eu disse para vocês, a gente tem uma forma de rodar o JavaScript, tem várias formas, mas a mais conhecida de todas e a principal delas é o Node.js, tá? Ele consegue fazer comunicação com um monte de dados, manipulação de arquivos, tratamento de variáveis, tratamento de requisições, ele consegue fazer uma infinidade de coisas, tratamento de rotas, então ele faz um monte de coisa
tudo feito com JavaScript. E o que o pessoal gosta muito, a gente tinha o Flash até um tempo atrás, que podia fazer jogos para a web, então a gente criava o jogo todo em Flash, disponibilizava aquele Flash na nossa página e as pessoas podiam jogar. Só que com a morte, a decadência do Flash e o surgimento do HTML5, uma outra forma de interação desse HTML5 para criar jogos foi disponibilizada com o JavaScript 5 e 6, tá? Ele cresceu muito nessas duas últimas versões e ele trouxe uma série de facilidades para desenvolver jogos. Então a gente consegue fazer jogos muito complexos somente utilizando HTML, CSS e JavaScript, tá? Então dá para fazer umas coisas bem legais somente utilizando essas três linguagens, tá? E a gente consegue fazer uns joguinhos bacanas. Como é que é assim? Fala. Esses jogos aí, por algum acaso, tu pretende nos ensinar como fazer? Ou tem algum projetinho, algo do tipo? Não, porque aí depende de outras coisas que não só o que a gente vai ver na disciplina, tá? Para tu criar jogo, tu depende de modelagem de animações, esse tipo de coisa, e a gente não vai ter tempo para fazer isso, tá? Professor, mas a princípio, se alguém tivesse conhecimento básico, né, de movimentação de objetos, assim, conseguiria fazer um jogo? Sim, a gente, tudo porque eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz assim, ó, quando o cara aperta uma tecla, faz uma ação específica. Isso para um jogo, por exemplo, tu bota para o lado, tu quer que teu bonequinho caminhe para o lado. Eu vou mostrar para vocês como fazer a animação de um objeto. O bonequinho caminhando lá, as perninhas se mexendo. Então tudo isso vai ser ensinado para vocês, tá? Daria para fazer um jogo? Não sei se alcançaria o total para fazer um jogo, tá? Vocês teriam que buscar algumas coisas a mais. Mas o básico, pelo menos, para vocês conseguirem começar a criar o jogo, teria. Tá? Tem total condição. Entendo. Valeu, senhor. Bom, então qual é a sintaxe básica do JavaScript, tá? Eu não sei, vocês viram loja de programação com qual linguagem? A gente viu com C e C++. Tá, C, C++, beleza. Então vocês estão mais ou menos no mesmo caminho. A turma da manhã que eu dei aula, eles viram com Python, então modifica um pouco as coisas, tá? Vocês trabalhando com C e C++, então já tem algumas coisas que são diferentes, mas a diferença é um pouco menor do que para o Python, tá? Bom, a primeira coisa que vocês vão reparar olhando esse código que eu tenho aqui é que toda a linha de código escrita em JavaScript, assim como no C, tu tem que colocar lá o ponto e vírgula no final, certo? Se eu quiser colocar dois comandos um ao lado do outro aqui na mesma linha, eu posso, desde que eu bote um ponto e vírgula entre eles, o meu interpretador JavaScript vai ler como se fossem dois comandos separados. O separador de blocos do JavaScript, que é esse cara aqui, então aqui eu criei uma função, que é um bloco, chamado de bloco de código, tá? O separador de blocos, então, é as chaves, tá? Assim como no C, como no C++, então isso não muda tanto para vocês, tá? Mas aqui o que eu fiz? Eu criei uma variável, tá? Na verdade é uma constante, depois eu vou explicar o que é isso aqui, tá? Passei um nome para ela, atribuí um valor para essa variável, de boa. Criei uma função também, agora vocês não precisam se preocupar o que é isso, não precisam entender isso aqui, tá? Mas é só para vocês verem como é que é esse cara. Aí eu passei um nome para essa função, somar, com dois atributos, depois eu retorno, então, a soma desses dois atributos. E aqui, por último, então, eu chamei a função, passando esses dois valores, 2 e 4, que vai me retornar aqui o 6, de boa, só para vocês verem como é que esse cara funciona, tá? Mas isso aqui não é o mais legal do JavaScript, tá? Isso aqui é o básico que praticamente todas as linguagens têm, eu diria todas, tá? Tem essa parte de como criar funções, como manipular variáveis, como chamar funções, esse tipo de coisa. Isso aqui é básico, vocês vão ter que aprender uma coisa ou outra lá, como é que faz, que é diferente do C e do C++ que vocês trabalharam, tá? Mas é básico. O legal do JavaScript é esse cara aqui, que é quando ele começa a manipular as coisas, tá? Com o JavaScript eu consigo manipular o meu DOM, nesse caso aqui, para adicionar informações lá no meu HTML, para modificar as informações do meu HTML, tá? Aqui o que eu fiz? Então criei uma constante, btn, tá? Passei o nome para ela, e disse que procura no meu documento, tá? Esse query selector é para procurar no documento. Eu disse que é no documento, faz uma query selector, então faz uma busca nesse documento por alguma coisa que tenha uma classe btn, tá?
Quando eu passo um ponto aqui, eu estou procurando uma classe, que nem lá no CSS. Lembra quando eu falava de classe tinha um ponto, quando eu falava de ID eu tinha o jogo da velha? Então eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Então eu estou procurando alguma coisa que tenha ponto BTN dentro do meu código. Ele vai procurar isso, depois o que ele vai fazer? Adiciona um evento de escuta, tá? ADD, Event Listener. Então, eu tenho um evento que é ficar escutando aquele objeto ali, que eu não sei o que é, até nesse momento aqui, tá? Quando esse objeto for clicado, quando houver um clique nele, executa uma função que, nesse mesmo objeto BTN, liste as classes que tem nele e adicione a classe aditivo. Putz, isso aqui é uma confusão desgraçada. Não se preocupe que a gente vai chegar no ponto que vocês vão olhar para isso aqui e vão dizer, tá, isso aqui está procurando uma classe botão, adicionando um evento de clique, e depois desse evento de clique, quando o cara clicar, vai adicionar uma classe ativa. É intuitivo depois, tá? No começo, no primeiro momento vai ser complicado, vocês vão olhar para isso aqui, pô, esse monte de palavra que vocês não sabem o que é, mas não se preocupe que isso aqui vai ficar tranquilo para vocês, tá? Deixa eu vir aqui nesse cara. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu descobri, vendo as coisas de JavaScript, eu acabei assistindo a um vídeo de um cara, que eu fazia muito tempo que eu não trabalhava com JavaScript, eu fui pegar o básico de novo, porque eu só trabalhava com jQuery, que a gente vai ver lá no final da disciplina, que ele muda um pouco o funcionamento do JavaScript, tá? Ele tem algumas facilidades que mudam um pouco o funcionamento do JavaScript. E aí eu fui pegar o JavaScript básico e o cara mostrou esse plugin do Visual Studio. Quem estiver utilizando o Visual Studio Code, tá? Pode vir aqui nessa parte que tem as caixinhas aqui dele e procurar Live Server, tá? É esse cara aqui. Instalem ele, tá? É uma ferramenta muito legal, que a gente faz o quê? A gente vai lá no nosso código e manda abrir. Aqui, clica no nosso arquivo, ó. No meu tá em inglês aqui, de vocês provavelmente pode estar em português, tá? Mas vai estar abrir com Live Server, tá? Quando vocês fazem isso, ele vai abrir o código aqui. Isso aqui, ele faz como se fosse um auto-reload quando tu salva, tá? Então vamos supor, eu tenho esse documento básica.html aqui, tá? E eu quero criar um outro título aqui, H3, por exemplo. Eu venho aqui, H3, subtítulo, pronto. Eu salvo ele já aparece lá para mim, eu não preciso ir lá, salvar, recarregar, que vocês estavam utilizando até o próprio Visual Studio para fazer isso, mas vocês cada vez que iam rodar, tinham que ir lá, clicar no botão de rodar. Esse Live Server, ele permite que faça isso, então tu abre um do lado do outro, como eu estou aqui, ó, então eu estou com o navegador aberto aqui e o meu Visual Studio Code aqui. Eu simplesmente vou ali, edito o que eu quero, e ele já aparece lá para mim. Isso é um parágrafo. Salvei ele já aparece o parágrafo lá para mim, tá? Então fica mais fácil para vocês visualizar o que vocês estão fazendo, tá? Bom, como é que a gente faz, quando a gente trabalhou com CSS, como é que a gente fazia para importar o nosso CSS para nossa página HTML? Lá dentro do Red, a gente usava a tag link lá, quando é com arquivo externo, tá? Então aqui eu tenho um link para o básica.css, e eu podia, aqui dentro também, ter uma outra tag style, e aqui dentro eu poderia colocar qualquer coisa que eu quisesse, né? Isso, Live Server, tá? Qualquer coisa, depois eu posso deixar o link para você, o nome para vocês lá no Moodle, para vocês saberem qual é o programa, tá? Diferente do CSS, a gente tem o JavaScript. Só que o JavaScript, ele usa a tag script para ser inserido, e a gente não insere ele no início, lá no head do nosso documento, tá? Isso eu vou explicar o porquê mais adiante, mas agora eu vou dar uma passada rápida por quê. A gente deve inserir ele sempre como a última coisa da nossa página, tá? Aqui no caso eu inseri o script depois de tudo que eu criei na minha página. Por quê? Porque dentro desse JavaScript, a gente vai ter funções que podem manipular o DOM, tá? Que podem manipular as coisas que estão dentro do nosso HTML. Como é o caso desse JavaScript que a gente está trabalhando aqui, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Básica.js, tá aqui o cara, tá? Então aqui, ó, exatamente aquele mesmo código que eu mostrei para vocês lá no slide. Então, um const btn, criei uma constante btn, peguei o documento, fiz um query select dentro desse documento, procurei um item qualquer, uma tag qualquer que tivesse uma class.btn, dentro desse botão, então, desse btn, eu coloquei um evento de escutar, tá? Esse evento é um clique,
executa uma função, lista as classes desse item e depois adiciona a classe ativo, tá? Então, tá aqui o meu HTML, eu tenho um botão aqui com class btn, tá? Então eu posso, a qualquer momento, chamar esse btn. Só que se eu colocasse esse script aqui lá no meu head, por exemplo, quando eu carregasse esse JavaScript, ele ia carregar, pô, beleza, eu tô procurando o botão btn. Tá, mas cadê esse cara? Ele não existe. Então, por isso que a gente tem que botar o JavaScript sempre lá no final do documento. Porque primeiro ele carrega tudo, carrega o botão lá, cria o botão no meu DOM, certo? Aí depois eu entro no JavaScript. A JavaScript, opa, carrega lá, pega o documento e lê o botão btn. Ou a class btn lá. Então, esse class btn já existe. Então, eu consigo botar esse evento naquele botão sem problema nenhum. Se eu coloco lá no começo, aí eu dependo de outras coisas, porque primeiro eu tenho algumas formas de garantir que primeiro ele vai carregar o documento para depois rodar o JavaScript, mas aí já envolve um monte de outras programações que não tem necessidade. Para facilitar, a gente simplesmente pega aquele script, todos os scripts que tiver na nossa página e coloca eles lá no final. Tá? Então, sempre antes do body, a última coisa antes de fechar o body aqui, a gente bota o script da informação que a gente, o JavaScript que a gente quiser, tá? Fica mais fácil, tá? Tem como botar no início? Tem, mas aí depende de outras coisas que a gente até vai ver mais adiante, tá? Mas para facilitar a vida de vocês, sempre coloquem como sendo a última coisa antes do fechamento do body. Bom, o que esse cara faz então? Como eu disse para vocês, ele vai adicionar um evento de escuta do clique deste botão, tá? Esse botão aqui, e vai adicionar uma classe lá ativo. Se a gente olhar o CSS que eu criei para essa página, eu só tenho uma regra de CSS, que é exatamente esse class ativo, que ele adiciona um background azul. Então, quando eu clicar no botão, o que ele tem que fazer é ficar com o background azul. Repararam? Sim. Ó, o meu botão tá ali cinza, quando eu clico nele, ele fica azul. Tá? Então, um JavaScript simples, básico, que a gente consegue fazer umas coisas legais, tá? Mas isso aqui é o básico do básico, tá? Mas a gente vai ver isso aqui direitinho mais adiante. Bom, como é que a gente começa com JavaScript? Basicamente, eu já disse para vocês, tá? A gente sempre tem que associar um JavaScript a um HTML. Eu não tenho como programar JavaScript, pelo menos não da forma como a gente está fazendo. Tá? Se a gente fosse utilizar o Node.js, a programação é totalmente diferente. Mas, para programar para o front-end, a gente tem que associar esse nosso JavaScript a um HTML. Então, eu tenho que ter um HTML básico lá, pelo menos o básico do HTML, tá? O head, body e as tags HTML. E lá, antes de terminar o body, a gente usa, então, a tag script para importar esse JavaScript para o nosso código, ou para escrever o JavaScript do nosso código, tá? A gente tem duas formas de fazer essa importação do JavaScript. A primeira delas é simplesmente utilizando a tag script lá, a última coisa do body, como eu disse para vocês, e dentro dela colocar os comandos JavaScript ali dentro, tá? É mais fácil usar assim? Nesse começo que a gente está com coisas pequenas, com códigos pequenos principalmente, não vejo problema de utilizar assim. Mas agora vocês imaginem, vocês têm um JavaScript lá com, sei lá, 4.000 linhas, um HTML que tem mais 600, 700 linhas, quando tu precisa olhar uma coisa, eu quero criar um evento de clique no botão. Putz, mas como é que é o nome da classe que eu coloquei lá no botão? Eu tenho que rodar toda a página para chegar no botão, dá uma confusão. Então, o ideal é fazer da outra forma, que é essa aqui. A gente utiliza a mesma tag script, só que a gente passa para ela um src, um source, que aí eu passo o caminho e o nome do arquivo JavaScript que eu vou utilizar, certo? E importo ele automaticamente para cá, tá? Eu, por conhecimento e por já ter vivido um tanto de problema com criar o script dentro do HTML, eu costumo sempre ter um documento de script separado, tá? Tenho dois arquivos, um HTML e um JavaScript. Trabalho exatamente desta forma aqui. Ó, o HTML está aqui, importei ele com o script source e depois eu tenho um documento que não está aberto, só para variar, JavaScript aqui, que eu faço toda a minha programação desse JavaScript, tá? Ah, professor, mas eu quero lhe entregar as atividades só com um arquivo, só o HTML. Pode? Pode, eu vou aceitar de boa.
tá? Mas daqui a um pouquinho a gente vai começar a ter atividades. Lá o trabalho final de vocês vão ver que vai ser um JavaScript um tanto quanto grande. Então, vai ficar difícil para vocês trabalharem com tudo numa página só. Eu aconselho, tá? Aí aconselho. Se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas eu aconselho que vocês já se acostumem a trabalhar com 2 arquivos separados. HTML, aliás, com 3 arquivos separados normalmente. HTML, CSS e JavaScript, tá? Cada um tem a sua função específica, cada um faz o que precisa fazer, sem ter tudo num arquivo só, porque daqui a pouco a gente tem um arquivo quilométrico aí, só para criar uma páginazinha simples às vezes, tá? Então, para evitar problema, eu aconselho que vocês se acostumem a utilizar arquivos separados. Mas é conselho, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Bom, então vamos começar a falar sobre variáveis, tá? Lá no C, quando vocês iam declarar uma variável, vocês tinham que dizer lá, ó, eu vou criar uma variável, eu não lembro qual é a palavra-chave acho que é var, né, do C. Vou criar uma variável do tipo inteiro com nome X, por exemplo. Então vocês tinham que dizer qual era o tipo de dados que vocês iam utilizar naquela variável. O JavaScript ele não tem isso, tá? O JavaScript ele simplesmente diz, a gente utiliza uma palavra reservada para conseguir definir que aquilo ali vai ser uma variável, tá? Basicamente a gente tem 3 tipos de variáveis. A gente tem a variável var, tá? Que é uma variável comum. Então a gente pode instanciar ela quando a gente quiser, a gente pode modificar o conteúdo dela quando a gente quiser, sem problema nenhum. Tá? A gente tem, que utiliza o var, a gente tem o let, então, que ele é uma variável que pode ser alterado o conteúdo dela, mas eu não tenho como instanciar ela de novo, tá? Então eu não tenho como retirar um conteúdo dela criando uma nova variável, por exemplo, tá? Então ela tem uma certa proteção da variável que ela não vai ser excluída, ela não vai ser removida do nosso código. E a gente tem a const, então, que é uma constante. Então, ela cria uma coisa que não pode ser modificada durante a execução do nosso código, tá? Basicamente, a gente tem esses 3 tipos de variáveis. E como é que, então, a gente deve escrever variáveis no JavaScript? A palavra reservada, tá? Aqui eu estou usando o var nas 3, mas vocês poderiam tanto utilizar o var, quanto o let, quanto o const, tá? O nome que a gente vai passar, que eu já vou explicar quais são as regras para definir o nome. A gente vai utilizar o sinal de igual, então, e o valor que a gente quer atribuir àquela variável, tá? Então fica assim, var, o nome, que aqui no caso é nome, e o sinal de igual e o valor que eu quero passar, tá? Como eu disse para vocês, eu não preciso definir para ela, dizer isso aqui é uma string, por exemplo, antes de passar esse texto, dizer que isso aqui é um inteiro antes de passar o valor, dizer que isso aqui é um booleano antes de passar o valor. Eu simplesmente crio a variável, digo lá uma variável com o nome x e igual ao valor que eu quero atribuir a essa variável, e ele automaticamente funciona, tá? Eu posso fazer algo desse tipo aqui. Tá, deixa eu botar meu script aqui, script, src, var.js. Pronto. Talvez eu vou carregar o meu JavaScript, porque é ele que eu vou trabalhar. Então a gente tem aqui o nosso JavaScript, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Var x igual a Weber. Se eu salvar esse cara aqui, ele não faz nada, mas como esse documento está sendo carregado automaticamente lá no nosso HTML, se vocês já foram naquele negócio dos elementos lá do HTML, já devem ter visto isso, né? Eu já mostrei para vocês quando a gente trabalhou com CSS, esse tipo de coisa. A gente tem uma abinha dessas aqui, que é console, tá? Todos os computadores de vocês, todos os navegadores de vocês devem ter esse cara aqui, tá? Isso aqui é um console JavaScript, então eu posso escrever comandos JavaScript aqui dentro, que ele vai aceitar e executar sempre que eu quiser, tá? Eu criei uma variável x e não mandei fazer nada. Se eu vier aqui e disser para ele assim, ó, x, não, tem que botar aqui outra coisa. Depois eu explico o que é isso. Console.log x. Agora sim. Ó, ele já pegou o valor que estava lá na variável e ela já está definida, já está aqui o valor dela, tá? Então eu consigo já começar a trabalhar com esse JavaScript tanto no meu código
quanto algumas coisas aqui no console. Claro que lembrando que o que está feito aqui no console não é salvo no documento de vocês, tá? Então, se vocês escreveram, eu quero botar esse cara aqui lá no meu JavaScript, eu vou vir aqui, vou copiar esse cara, vou colocar aqui. Se eu salvar ele, pronto, já está lá o console.log já mostrando essa informação, tá? Console.log, então, ele é uma forma de mostrar informações sem mostrar para o usuário. Então, ele não está mostrando nada na tela para o usuário não sabe que isso está acontecendo, tá? Mas, se alguém tiver acesso, aliás, todo mundo tem acesso, mas se alguém souber que tu está trabalhando com esse tipo de coisa, eles podem visualizar todos os logs do teu código dentro do console do próprio navegador, tá? Então, tem que tomar cuidado para não deixar esse tipo de coisa quando for colocar o sistema em produção. Muitas vezes a gente olha sites, principalmente sites menores, assim, que pega programadores que não são tão experientes, que tem um monte de coisa de JavaScript, aí tu olha o console deles, tem um monte de informação sendo mostrada aqui, porque os caras foram testando e depois não apagaram na hora de mandar lá para o servidor o final, tá? Isso acontece bastante. E eu tenho como fazer, eu vou mostrar depois para vocês, mas eu posso simplesmente vir aqui e dizer que o X agora vale 20. Ele aceita isso aqui sem problema nenhum, tá? Por quê? Porque as variáveis no JavaScript, eles são fracamente tipificadas, que a gente chama, tá? O C é uma linguagem fortemente tipificada. Se eu disser que ela é uma string, ela vai ser uma string sempre. Eu não tenho como colocar um inteiro dentro dela, por exemplo. No JavaScript, no Python, em algumas outras linguagens, eu tenho como fazer essa troca conforme o dado que eu insiro nela. Então, eu inseri uma string, essa variável x vai ser uma string. Eu inseri um inteiro, essa variável x vai ser um inteiro a partir daqui. Então, ela é mais adaptável, vamos botar assim. Ela permite que tu troque o tipo dessa variável em termos de execução. Eu não preciso ir lá e criar uma variável nova com esse dado aqui. Eu posso simplesmente ali alterar o valor, ela automaticamente já é aquele novo tipo, tá? Eu posso criar várias variáveis em uma única linha, tá? Para isso, basta que eu faça algo desse tipo aqui. Var, nome igual... Weber, vírgula, idade igual 40, vírgula, sei lá, que faculdade que tá lá, idade igual a true. Só que isso aqui não fica bonito dessa forma. Então, o que o pessoal que trabalha com JavaScript costuma fazer? Faz isso aqui, dá um tabzinho, tá? É tudo na mesma linha, para não ficar tudo na mesma linha, eles quebram sem colocar o var aqui, tá? Separa, então, as variáveis por vírgulas. Então, eu passo o nome igual ao valor, vírgula, outro nome igual ao valor, vírgula, outro nome igual ao valor, e quando eu chego ao final do comando, eu coloco um ponto e vírgula. É comum utilizar esse tipo de coisa? Sim e não. Tá? É comum tu utilizar quando tu quer criar várias variáveis, mas tu não quer atribuir valores para ela, tá? Por exemplo, eu posso fazer algo dessa forma aqui, var x, y, z. Pronto. Criei 3 variáveis sem atribuir um valor para ela, para utilizar elas depois para alguma outra coisa. Isso é comum ser utilizado. Dessa forma aqui, não é não, tá? Dessa forma... É muito pouco provável, até porque tu tá escrevendo um monte de coisa, o que vai fazer diferença tu escrever mais um var aqui antes de começar a digitar esse cara, tá? Mas dessa forma, assim, até é comum aparecer em alguns casos, ok? Opa. Eu tenho como eu disse para vocês agora, eu tenho como criar variáveis sem atribuir um valor inicial para ela, tá? Se por um acaso eu vier aqui e criar uma variável z, simplesmente criar ela assim, ela foi criada, mas ela não faz nada naquele momento, ela não tem nenhum valor. Se eu vier aqui e botar um console.log z, salvar, ele vai me mostrar no meu navegador como undefined. O que isso quer? Quer dizer, eu tenho uma variável, essa variável existe, mas ela não foi definida, tá? Ela não tem um valor específico dentro dela. Eu posso criar quantas variáveis eu quiser, sem atribuir valor para elas,
mas quando eu for utilizar, eu tenho que ter que tomar cuidado para já ter atribuído um valor para ela, senão ele vai me retornar esse undefined, tá? Até aqui tranquilo? Tudo tranquilinho, senhor. Tá de boa, tá de boa. Beleza. Bom, em relação aos nomes de variáveis, tá? As variáveis em JavaScript, elas são bem parecidas, como eu falei com o pessoal que trabalha com Python, elas são bem parecidas com o Python, tá? Nisso eles não precisam modificar a forma de leitura. Do C, eu não me recordo agora se o C pode começar com o cifrão underline, tá? Mas o Python permite isso, eu tenho certeza. Mas as variáveis em JavaScript, que é o nosso objetivo, elas podem iniciar por um cifrão, ou o dólar, que eu já estou acostumado a falar por causa do PHP, que a gente fala muito em dólar, tá? O underline, então, aquela linhazinha lá embaixo, ou uma letra. Caracteres especiais, números, caracteres acentuados, nada disso pode iniciar o nome de variável, tá? Caracteres especiais, espaços e... acho que é só isso. Caracteres especiais e espaços não podem ter lugar nenhum do nosso nome de variável, tá? Então eu não posso ter caractere de acento no nome de variável, eu não posso ter espaço em nome de variável, eu não posso ter, por exemplo, o e-comercial em nome de variável, eu não posso ter o percentual lá, o símbolo do percentual em nome de variável. Então esse tipo de coisa não pode existir em nomes de variáveis, tá? Números só não podem estar na primeira posição do nome. Então eu não posso ter lá idade, isso não pode. Mas se eu tiver a idade 1, aí pode. Tá? Então os números só não podem iniciar o nome da variável, depois eles podem aparecer, tá? Outra coisa que é muito importante vocês entenderem nas variáveis. O JavaScript, assim como no C, as variáveis são case sensitive. O que isso quer dizer? A variável nome, com tudo minúsculo, é diferente da variável nome com o primeiro N maiúsculo, tá? Por que é diferente? Porque como o JavaScript ele foi desenvolvido pensando em navegadores, e na época, lá quando ele foi desenvolvido, os navegadores rodavam no Linux, o Linux tem isso muito forte, tá? Então, caractere com letra maiúscula é diferente de caractere com letra minúscula. Então, ele identifica como sendo coisas diferentes. Alguém levantou a mão? Eu levantei sem querer, senhor. Desculpa. Ah, tá. Então tá. Outra coisa. Tem algumas palavras dentro do JavaScript, assim como em várias outras linguagens, tá? Que são palavras reservadas. Essas palavras não podem ser utilizadas nem para nome de variável, nem para nome de funções, tá? Eu disponibilizei para vocês aqui no slide mesmo um link para quais são as palavras reservadas do JavaScript, tá? Esse cara aqui está aberto. O JavaScript é um dos que tem menos palavras reservadas, tá? Tem outras linguagens que tem muito mais. O Java, por exemplo, tem 400 mil palavras que não podem ser utilizadas. O JavaScript ele só tem essas aqui, tá? Então não posso colocar o nome de variável como abstract, como else, como implements, como transiente. Então essas palavras aqui eu não posso utilizar nem como nome de variável, nem como nome de função, tá? E aqui tem algumas palavras que nas últimas versões estão naquela lista de cima, mas nas últimas versões alguns navegadores deixaram de deixar elas como sendo palavras reservadas, tá? Por exemplo, o abstract. O abstract, dependendo do navegador, dependendo da versão do JavaScript que estiver rodando no navegador, ele pode ser considerado como uma palavra reservada ou não, tá? Por isso que eles botam ela como palavra reservada, que é para evitar problemas de compatibilidade. Eu tenho um cara lá, um cliente lá, que os computadores dele estão rodando Windows, sei lá, o XP lá, e nas máquinas ainda utilizam o Internet Explorer 5. Para evitar problema, o Internet Explorer 5 não aceita versão de JavaScript acima do 4, se eu não me engano. Então eu não posso entender que a palavra abstract vai estar disponível lá para mim poder utilizar como nome de variável, tá? Sendo que ela, na versão 5 e 6, tá? Que é esse cara aqui, elas foram removidas então da lista de variáveis nomes reservados, tá? Mas para evitar problemas, aceitem que todas essas palavras aqui, elas são proibidas,
se vocês estiverem utilizando esse cara aqui, tá, o Visual Studio Code, quando vocês colocarem lá, por exemplo, o var, ele vai aparecer com uma cor diferente, e se vocês colocaram um function, por exemplo, com o nome da variável de vocês, automaticamente ele já vai dar um erro, tá? Ele está sublinhado aqui porque ele diz que o function é uma palavra reservada, eu não posso utilizar, assim como outras, tá? Então ele já automaticamente já diz para vocês que tem alguma coisa errada ali para vocês trocarem esse nome. Se botasse function 1, por exemplo, liberou, pode usar sem problema nenhum, tá? Outra coisa, tá? O pessoal que trabalha com JavaScript gosta muito dessa formatação de nomes de variáveis e de funções também, tá? Chamado camel case. Como é que é o camel case? Quando a gente tem palavras ou frases, porque normalmente a gente usa mais de uma, pode usar mais de uma, queremos utilizar nomes de variável com mais de uma palavra, por exemplo, nome e sobrenome, tá? Para evitar o espaço que tu vai querer colocar nesse nome de variável, tu pode juntar as duas palavras, a primeira dela com as letras todas minúsculas e a segunda, a primeira letra maiúscula. Então, sempre que tu tiver mais de uma palavra no nome que tu quer botar na tua variável ou na tua função, eles aconselham a utilizar primeira palavra toda em minúscula, primeira letra da segunda palavra, primeira maiúscula, as outras minúsculas, da outra palavra, primeira maiúscula, as outras minúsculas, e assim tu vai. Por isso que é chamado de camel case, como se fossem as corcovas do camelo lá, tá? Isso, em teoria, soluciona o problema do nomes de variáveis com espaços ou com underlines que deixam realmente o nome da variável meio estranho, tá? Mas aí depende da linguagem. O C, por exemplo, eles aconselham que tu coloque o underline no nome da variável. Aí tudo depende da forma como o programador lida com isso. Isso não tem uma obrigação. Se vocês colocarem com underline, vai ser aceito sem problema nenhum. Se vocês utilizarem um camel case, vai ser aceito sem problema nenhum. Não faz diferença, tá? Isso aqui é uma recomendação do pessoal que criou o JavaScript. Tem que seguir isso? Não. Tu bota o nome que tu quiser. Se tu quiser só criar variáveis tudo com letra minúscula, não interessa quantas palavras são, problema é teu, tá? Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas é importante destacar. Quando a gente trabalha com JavaScript, com outras linguagens, quando a gente cria uma variável, ele ocupa um espaço em memória, tá? E esse espaço em memória não é só a informação que eu quero armazenar, tá? Então não é só o texto que eu quero colocar lá, ou o valor inteiro que eu quero colocar lá, ou o ponto flutuante que eu quero colocar lá, tá? Eu tenho um espaço também que é ocupado com o nome da nossa variável, tá? Então a nossa variável tem lá 10 caracteres, ele ocupa lá um espaço de 10 caracteres na memória. Se eu não me engano, cada caractere ocupa um byte. Então, se tu tens 10 caracteres, tu vai ter 10 bytes só para o nome, tá? E aí, se for uma string que tu estiver utilizando como valor dessa variável, ela tiver mais 10 caracteres, tu tens 20 bytes só em uma variável do teu sistema. Normalmente o sistema tem lá 20, 30, 40 variáveis. Então, tu imagina quanto mais cresce isso, maior a quantidade de espaço que é requisitada em memória, tá? Por isso que quanto menor for o nome das variáveis e das funções, mais fácil menos memória ocupa lá no navegador, na memória, no computador do usuário, e mais fácil é de tu conseguir lembrar o nome daquela função ou daquela variável que tu utilizou há um tempo atrás, tá? Então, coisas menores é mais fácil da gente lembrar, da gente memorizar e da gente ocupar menos espaço no navegador. Até porque o JavaScript é uma linguagem que ele não roda no servidor, tá? Ele roda no navegador do usuário. Então, tu pega um usuário que tem um computador mais antigo, com pouquíssima memória RAM, daqui a um pouco tu vai ter, sei lá, variáveis com 50, 60 caracteres, vai começar a ocupar uma quantidade tão grande de memória RAM no computador do cara que o cara vai acabar quebrando o computador, tá? Então, para evitar, acostume-se a colocar nomes de variáveis pequenos, nomes de funções também pequenos, para ficar mais fácil de vocês lembrarem e para não ocupar tanto espaço em memória. Bom, aqui eu trouxe uma lista com alguns nomes inválidos e outros válidos, tá? Nesse primeiro aqui, então, eu coloquei um e-comercial, um caractere especial antes do nome da variável que eu queria criar, tá? Isso aqui é inválido, ele já mostra com uma corzinha diferente, normalmente no Visual Studio, ele mostra com uma corzinha diferente para dizer que está com erro, e ele faz aquele sublinhadinho para mostrar que tem algum erro ali, tá?
Aqui eu utilizei a palavra reservada function, então, e aqui eu comecei, então, a minha função com um número, tá? Minha variável com um número. Isso aqui também deixa ela como inválido, tá? Depois eu criei alguns válidos, então, o primeiro deles eu coloquei um cifrão ali, ou $1 no começo, coloquei o nome que eu queria, aceita normal. A gente vai falar de jQuery, a gente vai ter uma aula específica para falar de jQuery, uma ou duas aulas específicas para falar de jQuery. O jQuery ele utiliza o cifrão como encurtador dele. Então, ao invés de escrever jQuery, a gente pode simplesmente colocar um cifrão e chamar as funções específicas do jQuery, tá? É bem legal. A gente pode colocar um underline no começo, então o underline o nome é uma variável válida, tá? E aqui eu coloquei um número, só que em outra posição que não começando, idade 2. Se vocês olharem o número aqui, ele já está com uma cor diferente daqui. Então aqui ele reconhece como sendo uma variável válida e aqui ele dá como uma variável inválida, tá? Como é que o que acontece se eu chamar uma variável que não foi declarada ainda dentro do meu JavaScript, tá? Basicamente, se eu fizer isso aqui, console.log, acho que eu não criei a variável y ainda. Ó, ele me diz que a variável y não foi encontrada, tá? Então, sempre que eu tentar utilizar uma variável que não foi declarada, ele vai me retornar um erro dizendo que aquela variável não foi encontrada, tá? Esse erro para o usuário não aparece. Somente quem tem acesso ao log, somente quem sabe que tem esse acesso ao log, é que consegue ver os erros, então, que a gente tem no JavaScript, tá? Ele consegue me trazer até qual é a linha que está errada. Eu consigo ver aqui, ó, está dizendo lá que na linha 14 não encontrou a variável y, tá? Vamos lá. Bom, aí a gente tem uma coisa que é bem legal do JavaScript, tá? Que por um lado é legal, por outro às vezes causa alguns problemas, que é o hoisting. O que é o hoisting? O hoisting é uma funcionalidade do JavaScript que foi desenvolvida para o JavaScript que chama a declaração das variáveis sempre para o início do programa. Então, antes de começar a executar o programa em si, o JavaScript vai lá e lê todo o teu código do JavaScript e procura sempre que tiver alguma coisa assim, ó, var x, var nome, var z. Então ele procura tudo que tiver com nome de variáveis ou constantes, ele carrega lá para o início, tá? Imaginem que eu faço isso aqui, ó, y igual, var y igual, sei lá, 3,5, não, 3,5. Tá? Então eu atribuí um valor para ela. Se eu salvar esse cara, vocês vão ver que vai modificar aquele erro, tá? Por mais que, como eu disse, o JavaScript ele é uma linguagem interpretada. Então o interpretador dele vem lendo linha a linha. Então ele lê uma linha, lê outra linha, lê outra linha, lê outra linha, lê outra linha, e assim ele vai linha a linha do nosso código, tá? Executando ele. Então ele lê a linha, executa as funções que tem naquela linha. Lê a próxima linha, executa as funções da próxima linha. O que vocês acham que vai acontecer nesse caso aqui? Eu tenho um console y aqui, e depois eu rodei com um var, depois eu criei a variável y. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Vamos mudar um pouquinho a forma como eu iria explicar isso. Ele iria procurar onde tem a variável y, ou onde tem alguma coisa com y. Pode ser. Não é bem isso, mas tá. Ele não ia achar a função y porque está embaixo? Ele não ia achar a variável y porque ela está embaixo. Outras linguagens aconteceria isso, tá? Em outras linguagens, como C, como C++, aconteceria isso. Ele vai dizer assim, ó, y ainda não existe, tá? O JavaScript, pela função hoisting, o que ele faz? Ele procura tudo que tiver assim, ó, var y, e vai lá no começo do meu código e faz assim, ó, como se fosse isso aqui, var x, ponto e vírgula, var nome, ponto e vírgula, var z, ponto e vírgula, var y, ponto e vírgula. Ele cria todas as variáveis lá no começo do meu código. Eu não preciso fazer isso. Ele faz sozinho, por conta própria, tá? Então ele pega todas as variáveis, vai lá e cria elas, mas não atribui o valor para elas, tá? Então, quando ele faz isso aqui, eu salvar esse cara. Tá demorando tanto.
Salvei. Esse perdeu o live. Tá, mas Agora carregou. senhor, tipo, tu tem que, no caso, atribuir. Não, tu escreve primeiro o console.log e o nome da variável. Nesse Só- caso aqui eu fiz isso. Sim, exatamente. Mas, tipo, é só escrever console.log o nome da variável que ele vai criar? Não, Ou ele tem cria, que- ele sozinho, por conta própria, vai lá e procura tudo que tiver var alguma coisa, ou let alguma coisa, ou const por alguma coisa. Ele não vai executar quando chegar nesse console.log. Sim, entendo. Ele, antes mesmo de começar a interpretar qualquer linha do meu código, ele vai procurar no meu código sempre que tiver var alguma coisa, ou let alguma coisa, ou const alguma coisa. Ah, isso é automático? É automático, eu não faço nada. Ah, tá. É achei que como o se ele console- fizesse aquilo que eu fiz, ele pegasse todos esses caras e jogasse lá pro início do meu código. Sim, entendi. Tá? Valeu, Só que ele não atribui um valor para eles. Ele não pega exatamente isso aqui, ó, var y igual a 3.5. Ele simplesmente pega o var y e joga lá no início do meu código. Então, quando ele chega aqui nesse console y, ele, ao invés de dar erro, ele me diz que ele está indefinido. Depois dele, eu vou botar esse mesmo console log y aqui, depois dele, salvei. Ó, deu como indefinido o primeiro, o segundo, 3.5. Porque ele cria a variável lá no começo, mas ele só atribui o valor quando chega na linha que estava atribuindo lá. É um pouquinho confuso isso, eu sei, tá? Mas o que vocês têm que entender é o JavaScript possui essa funcionalidade de criar as variáveis antes de começar a executar o meu código, sem atribuir valor nenhum para ela. Ele vai varrer o meu código, procurar. Tem var em cada uma das linhas. Ou tem let, tem const, tá? Então ele vai ver se é uma variável. Opa, essa aqui é uma variável. Joga lá em cima e cria ela. Aliás, vai na memória e cria ela. Tem mais. Opa, tem outra variável. Vai lá na memória e cria ela. Não executa a atribuição do valor, ele simplesmente vai jogando para a memória. Deixa tudo na memória. É como se eu criasse esse cara aqui, var z. Só que quando ele chega nesse cara aqui, ele vai lá e separa um espaço na memória para a variável z, tá? E depois, quando ele vai lendo, interpretando o meu código linha a linha, bom, beleza. Eu vim aqui, a primeira linha é var x, já tenho a variável x lá na memória, só atribui o valor Kleber para ela. Depois, o x de novo. Opa, tem que pegar aquela variável da memória e trocar o valor que estava nela lá de Kleber para 20. Segue a execução. Uma variável nome, cria uma variável nome aí, já tinha criado antes, pega a variável nome lá da memória e atribui esse valor para ela. Tem uma variável idade aí, atribui esse valor para ela. Tem uma variável possui faculdade aí, atribui o valor para ela. Então ele vai, no começo do meu código, ele vai varrer tudo e criar todas as variáveis em memória. E depois ele vai atribuindo os valores para elas conforme a execução do meu código, tá? Isso é meio confuso, eu sei, tá? Não tem muito como fugir disso, porque, querendo ou não, a gente tem que se ceder ao JavaScript, tá? Ele funciona dessa forma, então tem que tomar cuidado para sempre, quando for utilizar alguma coisa, eu verificar se a variável foi instanciada, que a gente chama, que é atribuído um valor para ela, antes de chamar aquele nome. Fala. Ô, senhor, deixa eu te perguntar. É mais ou menos uma pergunta referente a isso que a gente tá vendo. Mas, tipo assim, eu criei um programa em linguagem C. Eu criei um algoritmo. Tá. Teria como, tipo, eu passar ele pro HTML e, por exemplo, tipo, o usuário, ele aperta um botão, né? Eu crio um botão e aí ele executa o meu algoritmo? Teria como fazer isso? Só uma dúvida minha mesmo que surgiu. É que o C tu não consegue botar pra internet. Mas teria algum outro jeito de fazer isso? Só se tu convertesse esse teu código de C para JavaScript, por exemplo, para Java, para Python, para qualquer uma dessas linguagens, tu consegue desenvolver para internet. Ah, tá bom. Obrigado. Tá? O problema todo é que a linguagem C, ela é uma linguagem para desktop, para computador. Ela não é uma linguagem para web, como tem as outras, tá? O Python, ela é uma linguagem tanto para web quanto para desktop, então eu consigo desenvolver para as duas coisas. O JavaScript, ele é uma linguagem para web, mas ela também tem... ela é uma linguagem que foi criada para navegador, que foi convertida em um web, e agora ela tem, inclusive, para desktop. Então, tudo depende do que a linguagem oferece. O C, ele não oferece de jeito nenhum programação para web. E isso é que limita ele.
Entendi. Beleza. Por isso que dizem que o C é só pra aprender mesmo, né? Exatamente. Não, é que ele tem algumas coisas que o C é muito bom, tá? Se vocês forem trabalhar com, por exemplo, com inteligência artificial, tem algumas funções de inteligência artificial que só o C consegue fazer, porque ele trabalha, é uma linguagem que a gente chama mais baixo nível, tá? Ela trabalha bem próximo da linguagem de máquina, vamos botar assim. Então, tu trabalha com o C sem te preocupar com coisas mais complexas, vamos botar assim. Então, eu preciso fazer um código que execute direto na placa de vídeo lá, que é muito comum em inteligência artificial. Outras linguagens, para chegar na placa de vídeo, elas têm que passar por um sistema, por um driver, por uma aplicação do sistema operacional, para chegar no servidor, para depois ir para o servidor, que é para o processador, para depois conseguir na placa de vídeo. O C ele tem essa facilidade de ser uma máquina uma linguagem de mais baixo nível, ele consegue ir direto na placa de vídeo. Então tudo depende do que tu quer fazer. Não existe uma linguagem que é uma linguagem mais para aprender. Não existe isso. Qualquer linguagem é para aprender. Na verdade, a gente diz, eu pelo menos acho, que a linguagem boa para te aprender é a linguagem que seja mais fácil para ti. Me adaptei melhor à forma como escreve em JavaScript, eu me adaptei melhor à forma como escreve em Python. Essa é a tua linguagem melhor para aprender, tá? Eu digo, na minha visão, eu como Python boy que sou, tá? Eu assumo isso. Eu adoro Python, é uma linguagem muito porrada. Para mim, a linguagem mais fácil que tem de aprender, pela forma como tu escreve as coisas, pela forma menos burocrática, vamos botar assim, o Python é a melhor linguagem para aprender. Mas tem algumas coisas que tu vê no C que tu não vê no Python. Por exemplo, essa parte mais baixo nível. Em Python não tem isso, eu não tenho como comunicar direto lá com um hardware específico dentro do meu computador. Eu tenho que passar pelo sistema operacional para chegar no processador para depois ser direcionado lá para a placa de vídeo. E isso demanda um tempo de processamento um tanto quanto maior. Entendo. Tá bom, senhor. Então, tá bom. Tranquilo. Valeu isso. Mais a cargo de curiosidade, tá? Não se preocupem, não se assustem, tá? Uhum. Vocês vão ver as melhores linguagens que a gente tem, as mais populares que a gente tem hoje dentro do curso, tá? Eu acho que Python vocês veriam com alguns professores em lógica, mas nas outras linguagens tem a linguagem específica, mas se alguém tiver interesse em aprender Python, depois eu passo alguns cursos que são gratuitos, que são muito bons de Python, tá? Mas isso aí fica para futuro de vocês. Vamos voltar aqui para o nosso JavaScript. Então, a função hosting dele é simplesmente criar as variáveis sem atribuir valores para essas variáveis, e depois, na execução do meu código, aí sim eu venho atribuindo os valores. Então, tem que tomar cuidado para não utilizar esse tipo de coisa. Chamar essa variável antes de atribuir o valor para ela. Senão, eu vai me retornar undefined, dependendo do que a gente quer fazer. Undefined não quer dizer droga nenhuma, a gente não consegue fazer nada com essa variável, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Volta aqui. Bom, como é que eu faço então para substituir um valor que estava dentro de uma variável? Já mostrei para vocês, basicamente, a gente vai ter a criação de uma variável com a palavra reservada, tá? E quando a gente quer trocar o valor que está ali dentro, a gente simplesmente chama o nome da nossa variável igual ao valor que a gente quer atribuir para ela, tá? Eu posso fazer isso como eu disse para vocês, com idade, com variáveis, com o let também eu consigo fazer isso sem problema nenhum. Mas quando eu tento fazer isso com uma constante, então, uma const, ele vai me retornar um erro dizendo que não posso alterar, justamente por ser uma constante, tá? A palavra constante, ela define uma coisa que não vai ser alterada ao longo do tempo de execução do meu código, tá? Aonde eu criei ela, aquele valor vai ser até o final da minha execução. Tá? Então tem que tomar cuidado quando vocês criam algumas coisas, que se vocês precisarem alterar essas coisas no meio da execução do código, elas não podem ser constantes, tá? Professor, então por que a gente usa constante? Porque às vezes a gente quer realmente que uma informação seja aquela informação sempre. No meu caso, desse meu código que eu mostrei para vocês aqui, tá? Opa, cadê? Perdi ele. Aqui. Ó, esse botão aqui, ele pode ser uma constante, porque esse botão vai ser sempre esse botão, ele não vai ter, nesse momento, ser esse botão, e daqui a um pouquinho virar um outro botão, e daqui a um pouquinho uma outra coisa. Não, ele vai ser aquele botão sempre. Sempre que eu precisar chamar aquele botão, eu posso chamar lá a constante btn, que vai ser ele lá, que não vai ter problema nenhum. Tá? Então,
tomar cuidado, é muito bom usar constantes, porque devido a ela não poder sofrer alterações nos dados, ela tem uma proteção maior. Então, eu não consigo alterar aquela informação ali, eu tenho certeza que eu não vou editar a coisa errada, vamos botar assim. Por exemplo, eu não vou adicionar uma classe num botão errado, ou numa outra informação qualquer da minha página. Então, para esse tipo de coisa, é bom utilizar constantes, tá? Eu preciso de um valor que vai variar conforme o dado que o usuário digita. Putz, aí tem que ser variável, não tem como ser constante, porque se o cara digitar outra coisa ali que aquilo que estava, eu tenho que alterar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? E o let, uma coisa, eu não sei se eu falei dele, mas o let, a única diferença dele do let para variável é que a variável, se eu fizer isso aqui, ó, var_z igual a 3, e depois eu quiser fazer outro var_z igual a 5, ele não vai me gerar erro nenhum. Agora, se eu fizer let c igual a 4 e tentar fazer um outro let c igual a 6, por exemplo, ele vai me retornar um erro, ó, dizendo que o c já foi declarado, não pode ser declarado novamente. Tá? Então, essa é a grande diferença entre o var e o let. Eu garanto que eu não vou ter uma nova criação daquela variável. Tá? Porque às vezes a gente quer uma variável que a gente quer... não quer que ela seja uma constante, ela pode variar, mas em alguns casos a gente cria, por exemplo, eu quero fazer um loop. Vocês viram lá o for, por exemplo, lá no C, o for, o while. A gente quer fazer um loop, e a gente quer utilizar aquela mesma i lá em vários lugares do loop. A gente tem que criar ela como uma variável. Se a gente não criar ela como uma variável, como um let, por exemplo, a gente quiser ela como um let, a gente protege aquela variável para que ela não seja alterada e não seja recriada de novo. É um detalhezinho que dos mais irrelevantes, vamos botar assim, do JavaScript, mas que ele existe e pode trazer alguns problemas. Reparem que ele achou um erro. Deixa eu voltar esse let aqui. Ele simplesmente não executa o resto do código. Tá? Então tem que tomar cuidado para sempre que houver erros desse tipo, tomar cuidado porque ele não recarrega o resto do código. Eu tenho que ir lá, resolver o problema do erro, eu consigo ver por aqui qual é o erro que deu, tá? Então eu consigo ver, ó, tá aqui, ó, declara let variável twice c. Então eu tenho que consertar o erro para daí sim ele carregar de novo o meu código de forma correta. Bom, qual é a atividade que eu tenho para vocês? Acabou na sala já. Tá? Então, eu passei uma dica rápida para vocês. Então, sempre que vocês forem trabalhar com strings, assim como no C, como no C++, vocês devem colocar ela entre aspas, tá? Quando a gente for trabalhar com textos, com frases, palavras, esse tipo de coisa, inclusive com letras, tá? Se a gente for botar uma letra C, a gente tem que colocar entre aspas, tá? E quando a gente quer trabalhar com números, então a gente não coloca as aspas. Básico, só para vocês saberem o que é para fazer. Só para vocês não terem problema com a atividade que eu pedi para vocês. A ideia é eu quero que vocês façam é criar um documento HTML e associar esse documento HTML a um JavaScript. Pode ser dentro do documento HTML ou um documento externo. Lembrando que, se forem me enviar só o HTML dentro, o JavaScript dentro do HTML, me enviam só o documento HTML. Se for mandar separado, você tem que mandar os dois documentos, tá? Que contém a seguinte informação. Primeira delas, declarar uma variável qualquer com o nome de vocês. A segunda, declarar uma variável qualquer com a idade de vocês. A terceira, declarar uma variável que vai ser a comida favorita de vocês, mas não atribuir um valor para ela. Tá? Então, a primeira linha vai ter uma variável com o nome de vocês. A segunda linha, uma variável com a idade de vocês. A terceira linha, uma variável da comida favorita de vocês sem atribuir valor. Na quarta linha, atribuindo um valor para ela, então como se fosse alterando o valor dela. Tá? E na quinta linha, vocês vão declarar 5 variáveis diferentes, tá? Diferente dessas que vocês criaram até então, sem valor, e todas elas em uma linha só, como eu mostrei para vocês. Atividade bem fácil, vocês vão levar 5 minutos para fazer e não vão ter mais estresse disso o resto da semana, tá? Eu vou disponibilizar para vocês lá no Moodle esse slide, essa videoaula de hoje, junto com o campo para vocês colocarem essa atividade, e
já vou lançar para vocês umas videoaulas para acelerar um pouco o processo de JavaScript. Eu vou botar algumas videoaulas com a parte básica lá da sintaxe de JavaScript, por exemplo, como é que a gente faz um loop, como é que a gente faz um if, esse tipo de coisa, porque a ideia é a gente enxugar um pouco essa parte das aulas assíncronas, com a parte um pouco mais burocrática, que vocês já viram em lógica de programação, só mostrando para vocês como é que se trabalha com isso em JavaScript, para depois a gente entrar então na parte mais legal da coisa, que é quando a gente começa a manipular realmente as informações do Doom, e aí sim a gente vai ter um pouco mais de aulas síncronas para fazer esse tipo de coisa. Certo? Alguma dúvida? Certinho, senhor. Tranquilinho aqui, da minha parte aqui. Certo, Tudo professor. tranquilo. Então tá. Ficamos por aqui. Até sexta-feira. Sexta-feira a gente vai continuar com JavaScript. Eu não sei se sexta-feira a gente vai fazer uma aula para tirar dúvida do trabalho, ou se a gente vai deixar para terça-feira da semana que vem. Mas a gente vai ter uma aula entre essas duas que a gente vai fazer com isso, e depois a gente toca no JavaScript direto. Certo? O senhor diz de qual trabalho? O trabalho que a gente está fazendo agora O sobre de CSS, isso. eu acho que na sexta seria melhor tirar as dúvidas, professor. Tá, não tem problema. A gente vê isso. Feito, professor. Até a próxima Feito. aula. Até a próxima aula. Abraço. Professor, até a próxima aula aí. Se cuida.